Pronto, iniciamos aqui a gravação da nossa aula de hidráulica. De verdade, ontem deveríamos tê-la da forma síncrona e hoje é assíncrona, mas infelizmente não foi possível, então a gente inverte aqui, como eu falei, procuramos fazer isso, mas com certa flexibilidade, porque as situações não estão das melhores, inclusive eu também não estou bem de saúde, infelizmente. Mas assim é a vida. Mas eu quero propor aqui para vocês, que vocês deem uma olhada nessa figura, nessa foto inicial aí, de um rotor de uma bomba centrífuga. E você consegue ver aqui as aletas do rotor de ferro fundido, que você consegue ver aqui onde acopla o eixo na bomba centrífuga que conecta ao motor elétrico, né? Então, a água passa por aqui e a água é empurrada, digamos assim, né? Com uma certa força, em função do torque, da velocidade de rotação da bomba, digamos, 1.700 RPM, 1.750 RPM, 1.800 RPM, rotações por minuto. E aí o líquido recebe energia e essa energia faz com que ele possa ser elevado de um nível mais baixo para um nível mais alto, como nós já temos visto nas aulas anteriores. Mas o que é que acontece? Quando você tem... Lembra que anteriormente eu havia apresentado que existem instalações de bombeamento que você instala a bomba de forma afogada e não afogada, né? Quando você instala a bomba na forma afogada, significa que o rotor, a bomba, a instalação, conjunto elevatório, encontra-se, vamos tomar como referência o eixo da bomba, encontra-se abaixo do nível da água do poço de sucção. E quando é o contrário, ou seja, não afogado, então nós temos aí uma altura de sucção, e essa altura de sucção passa a ser positiva. Só que essa altura de sucção, ela tem que ser limitada considerando as condições da instalação. A altitude, onde está a temperatura do líquido que está sendo bombeado. Por quê? Porque um fenômeno hidráulico, por conta das propriedades do próprio líquido e considerando as condições da instalação, provoca a chamada cavitação, que nada mais é do que um fenômeno de ebulição do líquido. É uma ebulição do líquido a uma temperatura inferior à temperatura de ebulição da água, que normalmente fica ali em torno dos 100 graus. Né? Então, o que é que acontece? Um líquido com uma temperatura bem menor do que 100 graus, dependendo dessas condições da instalação, pode ebulir. E isso vai causar o que vocês estão vendo aqui. Vai causar, paulatinamente, a destruição das instalações, da carcaça da bomba e dos seus rotores, e vai prejudicar o sistema, sem falar na perda de energia que isso vai acarretar, o conjunto motobomba não vai atingir o seu objetivo e vai sofrer a substituição prematura, parada prematura, manutenção prematura. Nós não queremos isso porque estações elevatórias, conjuntos centrífugos, conjuntos motobombas são instalações de alto custo e nós queremos que eles trabalhem por mais tempo. Portanto, nós, como projetistas, devemos conhecer esse fenômeno e saber como evitá-lo. E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês aqui nessa aula de hoje, certo? Então, aqui está a cavitação, definida aqui como esse fenômeno de ebulição da água, né, que ele vai poder ocorrer durante o processo do bombeamento e ele vai provocar os estragos, como eu já comentei a vocês, certo? E aí você consegue observar que está acontecendo a cavitação porque a bomba vai emitir ruídos e vibrações, né, e os ruídos semelhantes a como fossem as batidas de pino, né? Para evitar esse fenômeno, nós vamos analisar um parâmetro que é o chamado NPSH,
do inglês Net Positive Suction Head. Então, você vai ter uma carga de energia líquida, uma carga, vamos dizer, um saldo, carga positiva de capacidade de força de sucção, e você vai confrontar o NPSH, que é requerido pela instalação na forma como está ali no local onde você está projetando, e o NPSH disponível para aquelas condições de instalação. Então, você vai ter o NPSH, que é requerido pela bomba que você seleciona, isso certamente é um dado do fabricante, e o NPSH disponível, que é uma informação que você, em função das condições de instalação, estima através de um cálculo, né? Então, tratando dos dois NPSH, esse NPSH aqui, de modo genérico, refere-se a essa carga, energia, né, que sobra ou que é líquida, né, e que está disponível naquela instalação de bombeamento que você está projetando. E essa carga aqui é a que vai permitir, nós estamos falando aqui da sucção. Lembra que a instalação ela se divide em uma fase de sucção do líquido e outro de recalque, né, de bombeamento, de elevação do líquido, digamos assim, de conferência de energia para fluir a uma dada velocidade até uma determinada altura, a altura manométrica total. Então, o que nós estamos tratando aqui na captação é relativamente à questão da capacidade de sucção do líquido por parte da instalação de bombeamento. Então, a ideia é de que seja possível succionar esse líquido, o fluido, né? E aí isso está relacionado, portanto, a essas grandezas físicas, como eu já comentei, portanto, fica, né, aqui relativas à instalação e relativas também ao fluido. E aí, esse NPSH, ele vai ser estudado por vocês, né, através da seguinte expressão. De modo geral, você vai estimar, através desses parâmetros aqui, o NPSH que está disponível. Então, esse NPSH que está disponível vai ser igual à altura da pressão atmosférica local, isso todo livro de hidráulica que você for consultar, inclusive eu recomendei lá no nosso Google Sala de Aula, que na BVU existem pelo menos uns 3 ou 4 livros e manuais de hidráulica diferentes, que você tem acesso e pode consultar, já que nós estamos com dificuldade de biblioteca, e a biblioteca virtual tem lá material da editora Blücher, né? Edgar Blücher, tem da Pearson, né? E eu acho que tem também o manual de hidráulica, isso é consolidado, né? Todo estudante praticamente de engenharia civil e ambiental e sanitária no país estuda por Azevedo Neto, né? Eu estudei no manual de hidráulica do Azevedo Neto, está disponível lá na instalação. Só que quando eu estudei era no manual de hidráulica antigo, né? Que é volume 1 e 2. Hoje é só um manual único, consolidado, publicado ali pelo Sutia, né? Que é o pupilo lá que levou adiante o trabalho de Azevedo Neto, que virou praticamente uma grife da hidráulica nacional, né? O livro é publicado com o nome José Martiniano Azevedo Neto, mas esse cara já faleceu faz tempo, né? E então hoje ele é publicado em memória por conta da fama que ele adquiriu e a expertise dele nessa área como projetista e professor e pesquisador nacional. Mas, então, vocês podem dar uma fuçada lá, tá bom? Nesses livros de hidráulica. Mas, voltando aqui, desculpem, qualquer livro vai ter essa tabela, né? Eu estou colocando essa tabela 3, apresentando ela aqui. É a tabela da pressão atmosférica, que varia ali, né, em função da altitude. Então, no nível do mar, 0 metros, você tem aqui 10,33 metros por coluna d'água, ou 1.013 milibares, etc., né? Você tem... à medida que você vai subindo na atmosfera, né, aqui você já tem 300 metros, a 1.000 pés, 2.000 pés, assim você vai perdendo pressão atmosférica, vai diminuindo a pressão atmosférica, né, tem menos coluna de ar acima, né. Então, neste caso aqui, a altura, né, de atmosfera diz respeito à altura da pressão atmosférica no local da instalação de bombeamento. Aí, esse valor aqui, você vai retirar uma série de parâmetros aqui. No caso, o primeiro deles, ou pode ser
somar ou diminuir é o HS. O que é o HS? É a altura de sucção. Gente, mas aí eu somo ou diminuo? Bom, quando você tiver a instalação daquela situação, quando a bomba é afogada, e aí como é mesmo que eu já esqueci, quando a bomba é afogada, como é que é uma bomba é afogada? Quem lembra aí? Me ajuda aí, que eu já esqueci, como é? Como é que uma bomba é afogada? Alguém pode me acudir? Quem lembra aí com a instalação de uma bomba afogada? Quando o eixo dela está abaixo do nível da água. Perfeitamente. Então, aí, nesse tipo de instalação, você toma essa altura de sucção como sendo negativa. Então, a partir do eixo dela até chegar no nível da água, você pega aquele valor, 50, 60, 80 centímetros, metros, sei lá, e aí você coloca lá esse valor negativo no cálculo do NPSH, né? E você vai considerar positiva quando estiver acima do nível da água. Então, nos casos das instalações, onde o nível da água está lá embaixo, vamos imaginar aqui uma situação muito comum aqui para nós, né? É o caso de uma instalação de uma cacimba, né? Você tem aqui uma bomba que está mais elevada e você tem uma cacimba com uma determinada profundidade, e aí a canalização desce para chegar até o nível estático da água, né? Um pouco mais baixo, né? Até o nível dinâmico. Mas aí a bomba está em cima, o conjunto motobomba centrífugo de eixo horizontal, e aí a canalização de sucção, ela desce até o fundo daquele poço, né? Que nós chamamos aqui no Nordeste de cacimba, né? Então aí você tem o valor de HS como sendo positivo, porque você tem uma altura de sucção, tem uma distância de sucção do eixo da bomba até chegar no nível da água, né? A bomba está acima. Aí você ainda desconta um valor aqui chamado de HV, e esse valor é a pressão de vapor do líquido em função da temperatura, aquilo que eu havia comentado, mostra aqui na tabela 4, que é aquele fenômeno, né? Que, aqui colocando o peso específico do líquido, que varia também com a temperatura, mas também a pressão de vapor. Observe que quanto mais a temperatura do líquido, quanto mais alta ela for, né, aí você vai ter pressões de vapores maiores. Observe que na pressão, para a pressão atmosférica no nível do mar, a água ebule lá, ela tem ela ferve, ela tem a ebulição a 100 graus, né? No caso aqui, 10,33 metros coluna d'água, você tem no nível médio do mar, a temperatura de 100 graus. Observe que à medida que a pressão de vapor à medida que a pressão de vapor vai caindo, né? Vai caindo, você vai tendo a temperaturas menores que a água vai ebulir, ou seja, nessas condições aqui, né, o peso específico a 9,683 kN por metro cúbico e a pressão de vapor de 1,26 metros, vai me dar aqui uma temperatura de 50 graus. Que temperatura é essa? Quando a água chegar nessas condições aqui de pressão atmosférica, aqui nessas condições de pressão de vapor, quando ela chegar a 50 graus, ela vai ferver, certo? E ela não vai estar a 100 graus, e mesmo assim ela vai ferver. Muito bem. Então, aí você vai fazer o descontar dessa pressão do vapor em função da temperatura e você vai, a isto, adicionar a perda de carga total considerada na linha de sucção. Se vocês lembram das discussões anteriores, nós vimos que nós temos as perdas de carga lineares e as perdas de carga localizada. No caso da sucção, por exemplo, temos situações diferentes, mas vamos pegar o caso de você bombear numa água limpa, um conjunto centrífugo de eixo horizontal, e você tem uma sucção que não afogada e tem uma tubulação que desce lá para bombear no posto de sucção. Então, enterrando no líquido lá, você tem a canalização de sucção, e na ponta da canalização de sucção, você vai ter a primeira peça, que é o crivo, né, para evitar que materiais grosseiros penetrem e causem dano ao rotor da bomba na sucção, né? Então, você tem o crivo, e ali, juntamente com o crivo, é instalada a chamada válvula de pé. Lembra disso? Essa válvula de pé, o objetivo é impedir que o líquido retorne e prejudique o escorvamento da bomba. Lembra disso? Então,
eu já tenho peças especiais instaladas no barrilete de sucção, na canalização, que vão, eventualmente, dificultar a passagem do líquido, causando perda de carga. Agora, a tubulação, fora isso, você lembra até, curiosamente, né, que o simples fato do líquido estar no reservatório e adentrar na canalização, só isso por si só, a entrada causa perda de carga. E aí você vai ter, a partir daí, uma tubulação conectada a um joelho ou uma curva de 90 graus, e essa curva de 90 graus, essa mudança brusca de direção, também causa perda de carga. Então, você deve elencar, levar em consideração todas as perdas de carga na linha de sucção, e, portanto, você vai considerar essas perdas, tanto as localizadas, como aquelas relativas à extensão linear da canalização, e vai somar esse valor colocando aqui nessa equação. E isto vai lhe dar o chamado NPSH disponível. Pronto. Aí você já tem o que você, na situação que você está projetando o seu sistema, o seu conjunto elevatório, a sua estação elevatória, naquelas circunstâncias in loco, né, na obra lá onde você vai estar implantando o seu projeto, ali você tem as condições de NPSH que estão disponíveis para o seu sistema. E agora, a sua função é, com base na seleção da bomba, com base na disponibilidade dos catálogos de fabricante que você quer escolher para poder colocar no seu sistema, no seu projeto e fazê-lo especificado para a construção, pronto, ali naquelas condições você vai avaliar o NPSH requerido. Requerido por quem? Requerido pela bomba. A bomba precisa ter aquele NPSH para ela conseguir dispor de energia suficiente para promover a sucção. Muito bem, confronta os dois. É aí que você vai fazer a vida. Então, o NPSH requerido, vamos voltar aqui, seria essa carga requerida pela bomba, certo? De um lado você tem a da instalação que você está projetando, e do outro lado você tem a que seria requerida pela sua bomba, certo? Para que você possa promover a sucção. Então, esse NPSH aqui é uma coisa lá do fabricante, vai estar disponível para nós consultarmos por ocasião da nossa consulta aos catálogos dos fabricantes, certo? Então, observe o seguinte, a energia disponível na instalação para sucção vai ter que, evidentemente, ser maior do que o que a bomba precisa, maior do que o que a bomba pede. Então, o que é que vai acontecer? O NPSH disponível terá que ser pelo menos igual, né, e de preferência maior do que o NPSH que é requerido. Né? Então, caso contrário, nós vamos ter o problema da cavitação, ok? Então, a bomba requer a energia, ela diz, olha, eu preciso disso aqui para eu poder bombear. E aí você diz, sim, então o que é que eu tenho na minha situação? Minha situação é essa. Essa bomba atende? Não, essa bomba não atende, ela precisa de mais energia do que o que eu tenho para oferecer aqui nas condições. E aí você tem a opção de alterar o projeto, se for possível, para que equilibre. Ou você pode, secundariamente, procurar, vamos dizer assim, uma bomba, né? Aí é outro catálogo, aí é outro fabricante, com outras características físicas, técnicas, que possam vir a atender à sua situação. Ok? Então, vamos lá. Vou só voltar aqui para o... Muito bem, então aqui as tabelas eu já apresentei para vocês, tanto a de pressão atmosférica, né, que varia com a altitude, como também da de temperatura e pressão de vapor. Essas tabelas estou colocando aqui, mas em qualquer manual de hidráulica, livro de hidráulica, seja prático, hidráulica aplicada, teórico ou não, você tem à disposição essas tabelas, né? E agora eu, então, portanto, gostaria de apresentar para vocês um exemplo, apresentando uma metodologia de dimensionamento, agora completo, incluindo este fator importante, que é o fator da avaliação do NPSH disponível e requerido,
para que vocês possam ter aquela noção para fechar como dimensionar uma instalação de bombeamento. Então, aí nós vamos dimensionar essa instalação para atender uma demanda de 200 metros cúbicos por hora. É uma vazão razoável, né? E a nossa instalação vai operar 24 horas por dia e vai recalcar aqui a uma altura de 24 metros. Então, lembra, nós temos aqui um desnível geométrico, aqui ainda não é a altura manométrica total, é o desnível geométrico recalcando uma altura de 24 metros. Então, a composição da linha de sucção e recalque é a seguinte. Primeiro, da sucção, ó, nós temos uma tabela onde você tem as peças de montagem da sucção. Isso nós já vimos em aulas anteriores. Vocês estão conseguindo me ouvir porque está chovendo aqui, está um barulho bem grande aqui nas telhas. Está conseguindo me ouvir? Tá sim, tá tudo ok. Beleza. Então, olha só, a quantidade aqui, o que é que tem na sucção, qual é a peça que está instalada, né? E aqui, no caso do recalque. No caso da sucção, o que é que nós temos? Nós temos uma válvula de pé com crivo. Essa aqui é instalada lá na ponta da sucção, como eu já falei para vocês. Daí tem a canalização, aí tem uma curva de 90 graus. O melhor mesmo seria inverter. Primeiro tem a válvula de pé, depois eu tenho uma tubulação de sucção, nesse caso aqui, ó, é uma vara de cano, e aí eu já vou adiantando para vocês, ó, uma vara de cano, ela comercialmente você compra, ela tem 6 metros, ela inteira. Ela é ponta e ela é bolsa, ou ela é ponta flange, ou ela é flange flange. Flange, já mostrei para vocês também, é quando nós temos a conexão entre duas canalizações através de porca-parafuso, né? Então, aqui você tem 6 metros, significa que isso aqui é uma vara de cano. E aí, professor, e quando tem 1,5 metro, aí é o quê? Aí já não é mais tubo, aí é toco. Toco mesmo do mato, né? Que o camarada faz o destocamento, ou queima o toco lá na roça. É um termo técnico, é toco, né? É toco de PVC, toco de ferro fundido, etc. Então, aí você tem 6 metros é uma vara, a tubulação de sucção, né? Aqui colocou a extensão de L, né? O comprimento, L vem do inglês lá, né? Length, suction, né? Length suction. E aqui você tem a altura de sucção, né? Que é high suction, e aí você tem 2 metros. Então, a tubulação de sucção e a altura de sucção. Como assim, Júnior? Como é que a canalização de sucção é uma vara de 6 metros e a altura de sucção é só 2 metros? Se você der uma olhada aqui, digamos que o poço fosse assim, né? E aqui eu tenho a sucção, então eu ia ter aqui a válvula de pé com crivo, aí nesse sentido aqui, ó, eu iria ter 2 metros, aí tem a curva, nesse caso aqui, e depois, para chegar lá até a bomba, eu ainda tenho mais uma certa distância. Então, somando toda a instalação, eu tenho horizontalmente 2 metros e o restante aqui seria, verticalmente seria 2 metros e horizontalmente os 4, certo? Muito bem, então aí você vai lá e dá uma olhada no recalque. Assim que chega na bomba, você tem agora a conexão da sucção com a bomba, tem a carcaça da bomba centrífuga e você tem o bocal de recalque. Aí o que é que vai acontecer? No bocal de recalque, você vai ter a válvula de retenção. Lembra lá que aquela válvula de retenção para impedir que o líquido retorne no caso de uma parada brusca de funcionamento, ou quando você desliga, ou quando falta energia elétrica. Você vai ter curvas de 90 graus, no caso aqui são 3, nessa instalação, e aí precisaríamos ver o esquema, né, que não é fornecido nesse exemplo, para ver por que foi necessário 3 curvas de 90 graus e curvas de 45, né? 2, são necessárias 2 aqui. Aí eu tenho um registro de gaveta, que é aquele registro que eu também já expliquei para vocês, que é a válvula que tem uma comporta interna que você gira, pode girar um volante ou pode ter
um acoplamento com uma chave em diamante, né? Que é o chamado cabeçote. Então, tem um registro de gaveta com cabeçote, registro de gaveta com volante. E aí você tem o registro de gaveta, vai ser preciso e vai ter no recalque uma saída da canalização. Por que aqui é colocada essa saída? É claro que a água vai sair da canalização. E por que é colocada aqui? Para que o projetista lembre que na saída da canalização há uma perda de carga, né? Então, eu tenho aqui 1.000 metros, que é a extensão, ou seja, eu tenho 1 quilômetro de extensão desse recalque, do ponto onde está sendo bombeado até o reservatório que vai receber essa água aqui. E aí eu tenho a altura do recalque, ou seja, desde o ponto onde eu estou captando a água, né? Desde o ponto onde eu estou captando a água, cá embaixo, percorrendo esse terreno todinho, 1 quilômetro de extensão, aqui está, a instalação está bombeando e está mandando isso aqui através de uma adutora que vai por debaixo do chão, até chegar lá em cima tem um reservatório. Pronto. Aí, para essa água chegar em cima desse reservatório, quando você faz o desnível aqui, você tem uma altura de recalque total de 24 metros, o desnível geométrico de recalque. E aí, uma vez conhecendo esses valores, a gente já vai para o dimensionamento da linha, certo? Então, eu vou apresentar aqui esse critério, dependendo se você for em outro livro, você vai dizer, olha, mas tem outro lá, o Azevedo Neto apresenta outro lá do diâmetro, da perda de carga pelo diâmetro equivalente, um outro lá, um pouco até mais simplificado também, pode ser. Mas se eu for lá no Luvolari, tem um lá que ele mistura Azevedo Neto e ele faz um cálculo lá, para encontrar a curva do sistema, né? Bom, aí, de repente, para diferentes autores que você for, você vai encontrar métodos utilizando fórmulas diferentes, etc. Eu quero apresentar um para vocês, porque como são inúmeros métodos, então vou apresentar pelo menos um aqui, que atende à necessidade que você precisa dimensionar uma instalação de bombeamento, e é um método simples que você pode utilizar, certo? Então, o dimensionamento da linha, vamos utilizar aqui esse método, que é pelo critério da escolha do diâmetro da tubulação, a partir do uso de uma velocidade econômica. Essa velocidade econômica, normalmente, se situa aí entre 0,5 e 2,5. Nós devemos evitar, inclusive, em bombeamento, velocidades superiores a 2,5 metros por segundo. Já guarda isso no coração. Não decore não, mas é bom você lembrar, ficar ali, rapaz, passou 2,5. Não é muito recomendado não, certo? Então, aí, você mantém esse limite e, assim, você consegue atender, né, aos critérios de perda de carga. Você deve lembrar que quanto maior for a velocidade, nós vamos ter maiores perdas de carga, etc. Então, essa velocidade econômica aqui, nós vamos empregá-la e vamos atender, tá bom? E aí a maioria dos autores fica por aqui. Para determinar, então, esse diâmetro, a partir do critério, nós vamos considerar aquela velha e amiga fórmula lá, que é a equação da continuidade. Você deve lembrar, né, Q igual a SV, ou no caso aqui o S seria a seção transversal da parede do tubo, ou A, aqui neste caso aqui é representado por A, que seria a área da seção transversal. Então, a velocidade, medida em metros por segundo, vai ser a razão entre a vazão, neste caso aqui, só atenção às unidades, tá bom? Em metro cúbico por segundo, e a área em metro quadrado. E aí, nós pegamos aqui a área da seção transversal circular, é πd ao quadrado sobre 4, ok? Então, temos essas duas equações só para a gente lembrar delas, e a gente faz a substituição da velocidade, aqui no caso, por um valor entre esses aqui. Eu acho que nem eu, nem tu, fica adequado um valor de 1,5, né? Como é o caso desse exemplo. Então, nós vamos simplesmente isolar matematicamente essa expressão, função do diâmetro. Lembra a expressão aqui? Expressão 9, ela é função, para você ter a área aqui, o diâmetro está aqui, certo? Então, a gente já encontra o diâmetro com os parâmetros que nós temos disponíveis, né? Então, a partir desse valor calculado aqui, nós vamos empregar o diâmetro comercial que for imediatamente acima. Você calcula um diâmetro quebrado, certo? Quando você emprega fórmulas desse tipo, com π, com valores em metro cúbico por segundo, 0,037462248, que deu lá na calculadora, que você joga, dá um diâmetro de 217,8 milímetros. Isso não existe.
né? Não existe 209,42, não existe. Então, qual é o diâmetro comercial que está naquela faixa? Então, neste caso aqui, o conveniente é que considerando o diâmetro comercial disponível nos catálogos dos fabricantes de tubulações, seja de PVC, seja de ferro fundido, do que for, né? Então, você vai considerar o valor do diâmetro comercial imediatamente acima para a tubulação de sucção e o diâmetro comercial imediatamente abaixo para a de recalque. E aí, assim, você vai adotar a velocidade. Neste caso nosso aqui, estamos adotando 1,5 metros por segundo. E nós vamos ter o seguinte, lembra lá, né? 1,5, que seria o nosso valor de velocidade. Aqui seria a vazão convertida de 200 metros cúbicos por hora para metro cúbico por segundo, né? Lembrando que um dia, uma hora tem 3.600 segundos, um dia 86.400, então aí 0,0556 metro cúbico por segundo e vamos descobrir a área, bem fácil, não tem rabo do cão, não tem nada aqui, né? Então, a área é 0,0371 metro quadrado, certo? E isso aqui é dinheiro vivo no bolso de vocês, certo? Então, a área 0,0371 metro quadrado, você agora isola na equaçãozinha do diâmetro da área da seção transversal da tubulação, que é esta, 0,0371, né? Pi está fixo, D eu quero saber, e 4. Bom, o diâmetro aqui, nessas condições, vai dar em metros, 0,217 metros. E quando você vai lidar com tubulações, os diâmetros normalmente são dados em milímetros. Neste caso aqui, 0,217 metros, né? Vezes 1000 aqui, né? 217 milímetros, convertendo de metros para milímetros. Não existe tubulação de 217 milímetros. Então, qual é a recomendação? Para o diâmetro de sucção, eu vou colocar um tubo do valor comercial acima, 250 milímetros. Para o diâmetro de recalque, eu vou colocar um valor comercial abaixo, 200 milímetros. Muito bem. Feito isso, eu vou agora fazer a seleção da bomba. Lembra que eu coloquei até um exercíciozinho para vocês fazerem, e aí a aula, postei a aula para vocês verem sobre como fazer a pré-seleção da bomba, né? Então, nós fazemos a escolha da bomba através do traçado da curva do sistema, né? Nós temos a curva do sistema, que é a curva do doutor e da doutora, né? A curva que é para cima, só para você lembrar. E temos a curva da bomba, que é um humildezinho para baixo, o trabalhador. Pois não, doutor, o que eu faço agora? Faço isso aqui, beleza, valeu, tá bom, pode deixar, doutor, que eu faço, né? Então, aí ela desce. Então, o confronto das duas me dá um ponto, que nós chamamos de ponto de trabalho, certo? Então, o traçado da curva do sistema nós vamos fazer e precisamos também fazer a avaliação, fazer as estimativas, o cálculo das perdas de carga, certo? No caso da sucção aqui, o diâmetro é o de 250 milímetros. Nós vamos ter o comprimento da tubulação aqui, lá na sucção, você deve lembrar, é 6 metros. A altura de sucção, 2 metros e mais 4. Aí, nas conexões, nós temos a válvula de pé com crivo. Qualquer livro de hidráulica, em função do tipo de material, ou em função, tem uns genéricos, tem uns até em função do tipo de material, depende do livro, você vai encontrar os valores dos chamados comprimentos equivalentes, ou L equivalente, ou LE, de cada peça especial de conexões, tubos e conexões de instalações, para ferro fundido, para PVC, para aço, né? E aí ferro galvanizado, etc. Então, você tem aqui, neste caso, válvula de pé com crivo, e colocou aqui um comprimento equivalente de 65 metros. Ou seja, o que é esses 65 metros? Mas a instalação não é só 6 metros? Esse negócio de 75, como é isso aqui? Não, entenda, isso é equivalência. Quer dizer que só a presença da válvula de pé com crivo aqui promove uma perda de carga equivalente ao que promoveria uma tubulação nesse diâmetro com 65 metros de extensão, certo? Curva de 90 graus aqui, só o fato da água mudar de direção a 90 graus aqui dentro de uma tubulação dessa, com a rugosidade, naquelas condições, já vimos a teoria, você teria aqui, equivale a como se eu estivesse acrescentando mais 4,1 metros de extensão nessa canalização. O comprimento total aqui, né, 69,1,
equivalente. Aí eu somo esse comprimento equivalente com os 6 metros, que é real, da tubulação. Lá na instalação tem 6 metros, 2 metros de altura e mais os 4 para chegar na bomba. Somando, perfazendo um total de 75,1 metros de comprimento equivalente relativamente às perdas de carga a serem consideradas na sucção. E aí eu posso empregar a fórmula de Hazen-Williams, né, para obter a perda de carga na linha de sucção. Se eu pegar aqui a tabela 2, eu já apresentei para vocês, nós temos aqui os valores de C, que é aquele valor que leva em consideração a rugosidade do tubo para promover a perda de carga, né? E aí você tem, dependendo do material, diferentes valores de C, né? Então, aqui nós estamos pegando aqui ferro fundido, do tipo novo, e estamos utilizando 130. C é adimensional, C 130. Então, aí você aplica na fórmula, né? Nessa fórmula aqui, nós vamos ter 4 vezes a vazão, dividido da fórmula mesmo, 0,355 vezes π, vezes o C, 130, vezes 0,25, que é o diâmetro que nós selecionamos para a sucção em metros, no caso aqui 250 milímetros, equivale a 0,25 metros. Detalhe, não coloque o valor calculado, é o valor que realmente vai ser empregado na instalação projetada. Levado a 263, que é o preditor aqui, e todo esse catatal é levado a 1,852. O J calculado vai dar 5,26 vezes 10 a menos 3 metros de perda de carga para cada metro de extensão da canalização. Portanto, a perda de carga que vai ser observada na sucção vai ser 5,25 vezes 10 a menos 3, que é esse valor aqui, vezes a extensão, que inclui o equivalente, 75,1, e no final das contas eu vou ter uma perda na sucção de 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros de perda, eu vou ter, né, aproximadamente 2 palmos, 40 centímetros de perda na sucção. Lembra aquela brincadeira, né? Se você não levar isso em consideração nos cálculos da sua instalação e não prever isso, quando o governador apertar o botão lá para inaugurar, a água não bombeia, né? E vão ficar lá todo mundo lá morrendo de vergonha e você está lá em cima do palanque também. Quem foi que projetou? Foi esse cabo aqui, né? Foi essa dona moça aqui. Então, cuidado, né? Levando em consideração a perda de carga. Muito bem. À frente, nós temos agora, já resolvemos a sucção. Para frente, agora nós temos o recalque. O recalque ficou com um diâmetro de 200 milímetros e o comprimento da tubulação é 1 quilômetro, 1.000 metros. E ao longo dessa extensão dessa canalização, considerando os comprimentos equivalentes das peças especiais, das conexões, nós temos uma válvula de retenção leve, né, 16 metros, realmente é leve, né, às vezes a válvula de retenção pode chegar até 100 vezes o valor do diâmetro em termos de perda de carga. É absurdo, né? O peso, digamos assim, da válvula de retenção do líquido para impedir o retorno. 3 curvas de 90, então, portanto, você vai ter 3 vezes o valor que cada uma representa, vai dar 9,9, ou seja, cada curva perde 3,3. 2 curvas de 45, cada curva perde 1,5 metro, então dá 3 metros de perda pela presença das curvas. O registro de gaveta perde 1,4 metros. Só o fato da canalização chegar e sair e encontrar o meio lá no reservatório, se perde 6 metros. Não é pouco a perda na saída. Com comprimento total equivalente, no recalque, de 36 metros, ou seja, tudo isso aqui é como se o recalque tivesse 36 metros a mais de canalização em sua extensão. Isso é equivalente. Eu somo ao comprimento real, que é o caminhamento do emissário ou da adutora de água bruta ou tratada, saindo lá da bomba até chegar no reservatório, dando um comprimento total equivalente de 1.036,3. R$ mais 36,3, ok? Calculo a mesma coisa agora para o recalque. Hazen-Williams de novo, o J é a perda de carga, chamamos perda de carga unitária, vocês devem lembrar,
Temos 4 vezes o valor da vazão que está sendo recalcada, dividido por 0,355, π, 130. Agora o diâmetro é 200 milímetros, ou seja, 0,20 metros, elevado a 263, e todo esse catatal aqui elevado a 1,852. Deu uma perda de carga unitária bem razoável, né? 0,016 metros de perda de carga ao longo da canalização para cada metro dela. Lembre-se que essa canalização tem 1.036,3 metros de comprimento equivalente. Então, vamos aplicar a perda recalque na canalização, vai ser 0,016 metros por metro, vezes 1.036,3 metros, e eu vou ter a perda no recalque. Pronto. Então, eu vou ter que levar em consideração uma altura 16,1 metros maior do que o que ela realmente é, somente para vencer as perdas do recalque. E vou ter que levar em consideração, lembra lá, uma altura, né, de pelo menos 0,40 metros para resolver o problema na sucção. Com isso, eu tenho o cálculo da perda de carga total, que é o HF total, que nada mais é do que o somatório das perdas na sucção, calculadas há pouco, 0,40 metros, mais as perdas de carga no recalque, calculadas aqui acima, 16,1 metros. Assim, nós temos o valor da perda de carga total. A perda de carga total vai ser 0,4 metros, mais 16,1. E aí você vai ter a perda total a considerar, além do desnível geométrico da sua instalação. Lembra que lá atrás a gente precisa bombear daqui do ponto mais baixo, né, até um ponto mais alto lá em cima. Afora isso aqui, eu ainda tenho que levar em consideração os valores de perda de carga total, que acabamos de calcular, 16,5 metros. Então, aí agora nós temos o cálculo da altura geométrica, realizado através da soma, como, né, já vimos, da soma das alturas geométricas de sucção e recalque, e aí fica, a altura geométrica vai ser a altura de sucção mais a altura de recalque, né? Nós temos 26 metros a vencer aqui, e a altura manométrica, ou seja, a altura que me dá a energia de pressão total disponível que a bomba vai ter que ter força para empurrar, né, ladeira acima, é a altura manométrica, alguns livros HMT, alguns livros HM, alguns livros só H maiúsculo, não se preocupe com isso, né? Basta colocar na legenda o que está referindo. HM aqui, a altura manométrica, vai ser a altura geométrica, 26 metros, mais os 16,5 de perda. E aí você tem a altura manométrica total, 42,5 metros. Pronto. Então, guarda esse valorzinho aqui. E aí, nós vamos calcular o coeficiente K da equação. Essa equação aqui, que ele refere à equação 6, é aquela equação relativamente ao cálculo que nós vimos na outra aula sobre o estabelecimento da curva do sistema, né? Nós temos o estabelecimento da curva do sistema. Então, nós temos aqui a altura manométrica, o desnível geométrico e temos as considerações de perda de carga, né? As considerações de perda de carga, que é naquela formulazinha lá, considerando um coeficiente K, que é calculado, inclusive a gente viu a fórmula agora há pouco. Então, aqui, por exemplo, 42,5 metros é o valor que a gente acabou de calcular, que é da altura manométrica. 26 aqui, ó, eu preciso descobrir o K. 26 aqui é a altura geométrica. Eu quero descobrir quem é K. Nas condições da instalação de recalque num diâmetro de 200 milímetros, e isso é elevado a 1,852. O K aqui deu 9,04 vezes 10 a menos 4. Então, a minha equação do sistema vai ficar de que forma? A altura manométrica vai ser 26, que é o HG, né? Mais a perda de carga, né? Então, eu tenho aqui aquela fórmula, HM é o HG, mais K vezes Q elevado a N, né? Seria o formato aqui, né? Nós estamos nada mais, nada menos do que colocando o conceito. Ora, a minha altura manométrica tem que ser o desnível geométrico que eu tenho a vencer, mais as considerações de perda de carga da instalação, senão o líquido não chega lá. É o que nós estamos fazendo aqui nessa fórmula. E aí, essa fórmula aqui será que nós utilizaremos
para criar a curva do sistema a fim de estabelecer a seleção da bomba. Então, nós temos HM, 26, mais 9,04 vezes 10 a menos 4, vezes a vazão, no caso aqui em metro cúbico por hora, elevado a 1,852, sendo o HM que é o resultado em metros. Aí, com os dados que nós estamos obtendo, certo? Você tem HM e você tem a vazão, você utiliza um gráfico de pré-seleção. Na verdade, você monta um gráfico, você atribui valores 0, 10, 15, 20, você atribui valores à sua vazão, à sua altura manométrica, e aí você vai, você vai calculando, você atribui valores de vazão e você vai calculando os valores da altura manométrica em função dessa vazão. Então, você tem essa planilha, e com essa planilha você monta um gráfico e você vai ter a curva ascendente, que é a chamada curva do sistema, né? E aí nós utilizamos esse gráfico aqui para fazer a pré-seleção da bomba, certo? No caso aqui do livro, né? Eu tirei, né, do livro. Então, nós encontramos aqui, neste caso aqui, ele pegou aqui o catálogo da Mark Peerless para bombeamento de água limpa, né? E aí ele pegou a bomba RO. Lembra que no catálogo anterior eu mostrei ali um gráfico de pré-seleção com famílias de bombas com as especificações, aí tinha RO, RM, sei lá, e a nomenclatura que é do fabricante, certo? E aí você escolhe a que for mais adequada à situação criada. Então, o modelo escolhido aqui nesse exemplo do projeto é o RO16, com diâmetro do rotor de 310 e rotação de 1.750 RPM. Olha aqui, ó, o gráfico HM versus vazão da curva característica, você vai traçar essa curva, né, através dessa vazão. Então, você pega ali, coloca aqui, atribui valores à vazão, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, etc. E aqui você, pelo modelo que você acabou de encontrar os valores, você, função da perda de carga, que você calculou aqui, você encontra as respectivas alturas manométricas, né? E aí, você vai estabelecer o chamado ponto de trabalho, que nós já vimos, só para fixar, é o encontro dessa curva do sistema que nós estamos montando aqui nessa tabela, com a curva da bomba lá do catálogo do fabricante, da família de bombas pré-selecionada. Então, através dessa figura aqui, você tem o trabalho da bomba, e aí nós temos aqui o trabalho da bomba, o ponto de trabalho é 215 metros cúbicos por hora, e a altura manométrica 44. E vocês devem lembrar que o nosso ponto de projeto é só um pouquinho diferente, é 200 metros cúbicos por hora, e a altura manométrica 42,5, que a gente, inclusive, acabou de calcular aqui, né? Como é que a gente vê isso? A gente vê isso aqui no próprio gráfico, certo? O nosso ponto de projeto é 200 metros cúbicos por hora, confrontando aqui com a altura manométrica de 42,5. 42,5 dá mais ou menos aqui, ó. Esse é o ponto de projeto, tá vendo? Esse ponto aqui é exatamente o ponto da vazão que a bomba precisa recalcar, que nós estamos projetando para isso, com a altura manométrica, quando eu levo em consideração os valores da perda de carga, que no caso aqui é 26 mais 16,5, 42,5. Então, esse valor aí que está em vermelho seria esse ponto de projeto. E o ponto de trabalho é a intersecção, é um pouquinho mais para cá, ó, tá vendo? É agora onde está, que é a intersecção entre a minha curva de característica do sistema, interseccionando com a curva da bomba, né? Então, você vai ver aí que, neste caso, vai ter um valor aí de 215 metros cúbicos por hora, ou seja, um pouquinho maior, e uma altura manométrica em torno de 44, certo? Muito bem. Então, aí você observa que eu tenho aqui a curva característica do sistema, é esta daqui, subindo, que você nota, quanto maior a vazão, maior a altura manométrica, diretamente proporcional. Já a bomba, ela tem essa limitação. Quanto maior a vazão que você precise bombear, você vai ter alturas manométricas menores. Essa bomba pode até recalcar aqui 370 metros cúbicos por hora.
mas ela só vai conseguir empurrar essa vazão zona, esse caudal, até no máximo 23 metros coluna d'água. Ela não vai poder chegar lá a 48, né? 48 aqui, ela vai conseguir bombear vazões aqui, estourando até 50 metros cúbicos por hora. Passou disso, ela começa a perder isso. E aqui você vê essas essas outras duas linhas como sendo as curvas de rendimento dessa bomba. Tem a curva de rendimento para 75% de rendimento da bomba e a outra curva de rendimento aqui para 80% da bomba. Observe aqui que a nossa bomba, no ponto de trabalho aqui, vai situar-se aí a um rendimento, uma curva intermediária aqui, né? Seria várias curvas entre 75% e 80%. Você teria uma curva aqui mais ou menos aqui em torno de 77%. Ok? 76%, 77%. E aí, todo o catálogo do fabricante não só apresenta essas curvas aqui, e aí vocês vão ver que você vai ver mais de uma curva dessa daqui, né? Por quê? Porque cada curva de bomba também, para a mesma bomba, com rotores diferentes ou com rotações diferentes, você pode ter diferentes curvas da bomba. Mas a curva do seu sistema, que é calculada por você, é essa daqui. Essa aqui não tem no catálogo do fabricante. Essa é uma curva que você monta e você sobrepõe a sua curva à curva da bomba que você está selecionando, certo? Nesse caso aqui, além da curva característica do sistema sobreposta à curva da bomba no catálogo, você tem... Isso, softwares já fazem isso para nós, sabe? Alguns fabricantes disponibilizam softwares muito interessantes e eles já fazem a seleção, a pré-seleção e a seleção do conjunto elevatório para as características que você informa lá, certo? Só tem que tomar cuidado de que você informe as características certas, para que você não selecione o conjunto elevatório errado. Não, mas foi o software. Não, foi você é o engenheiro. Quem assinou RT não foi o software, foi o engenheiro, certo? Então, se liga aí. Além daquela curva, colegas, nós temos essa curva aqui, que é a do NPSH confrontado, o NPSH requerido, o disponível com o requerido, certo? Então, no caso aqui, o NPSH requerido aqui está em função da vazão. No nosso caso, nós temos uma vazão de projeto aqui de 200 metros cúbicos por hora a recalcar. Então, qual é o NPSH que é requerido da nossa instalação nessas condições para bombear uma vazão de 200 metros cúbicos por hora? Você vem aqui, ó, e você vai encontrar um valor aqui de 0,82468, 0,8 metros. Então, você tem a instalação, a sua bomba requer pelo menos 0,8 metros de NPSH de capacidade de sucção para ela poder entregar a água lá, chupar, né? Chupar a água dali e empurrar no recalque para essa vazão de 200 metros cúbicos por hora. E aí você vai agora verificar se o NPSH que está disponível lá na sua instalação, naquelas condições de instalação, estão adequadas para essa bomba. Pronto, confrontar os dois valores. Já vamos fazer isso. Mas antes de fazer isso, nós vamos calcular a potência necessária dessa bomba e nós já vimos em aulas anteriores, que é a potência da bomba, P ou N, o que você quiser, né? Então, aí você tem a potência da bomba, nesse caso aqui, em cavalo vapor, você tem o peso específico do líquido, né? 1 litro, 1 quilo, 1000 quilos por metro cúbico. A vazão, aqui, neste caso, você entra em metro cúbico por segundo. A altura manométrica seria aquela que nós acabamos de calcular, nós consideramos a altura geométrica, né? Você tem a altura de sucção mais a altura de recalque mais as perdas de carga. E você tem aqui o 75 do modelo, né, para cavalo vapor, vezes o rendimento. Nesse caso aqui, o rendimento decimal. Como nós vimos na figura, né, eu já tinha mostrado para vocês, o rendimento vai ser obtido ali na curva característica. Nós vamos tomar aquele ponto de trabalho, quer dizer, a correlação QH, né, vazão e altura manométrica, e nós vamos ter um rendimento ali de 77%. Vamos voltar lá de novo. Ó, o ponto de trabalho está aqui, ó, interseccionado entre essa curva que desce e essa que sobe, e dá mais ou menos aqui. Aí eu tenho a curva de 75, 76, 77, 78, 79, 80%. Então, aqui vai ter aproximadamente 77%,
Se você disser, professor, é 76,5, não está errado não, entendeu? Porque a coisa ali é uma interpolação ali gráfica, né? Então, aplicando-se a fórmula para o cálculo da potência aqui, é só a aplicação da fórmula, nós temos, né? 1 litro, 1 quilo, 1000, vezes a vazão em metro cúbico por hora, 0,0555 metro cúbico por hora. Desculpe, que metro cúbico por hora, Júnior? É metro cúbico por segundo, né? Vezes 42,5 metros de altura manométrica total, dividido por 75, vezes o rendimento decimal, no caso 77%, 0,77. Deu uma bombazinha mais ou menos, né, meu povo? Digo também uma vazão expressiva, 200 metros cúbicos por hora, é 200 mil litros bombeados em uma única hora, é água para danar. É 40,9 cavalos vapor, certo? Então aí temos já o valor de cálculo, né? E você vai procurar o motor comercial que satisfaria esse valor, né? No caso aí, o motor elétrico comercial de valor mais próximo seria o de 45 CV. Ou, um valor, lógico, né? Tem potência igual ou maior, esse que foi calculado, certo? E aí, agora nós fechamos com o cálculo do NPSH. Tudo muito bonito, bomba selecionada, mas será que essa bomba selecionada consegue resolver o problema nas condições da instalação? É aí onde entra o cálculo do NPSH, né? O Net Positive Suction Head. Então, nós vamos lá. O NPSH requerido vai ser obtido lá na curva característica correspondente. Nós já acabamos de ver isso, né? Aqui, lembra que quando você pega a curva característica no catálogo, você tem aqui não só a curva da bomba, mas você tem também dos valores de NPSH, certo? Então, o NPSH vai estar lá. A gente já viu que, nesse caso nosso aqui, o NPSH que a bomba requer para poder ter capacidade de sucção para uma vazão de 200 metros cúbicos por hora, é requerido, no mínimo, 0,8 metros. E aí, o NPSH que está disponível, ele vai ser calculado a partir daquela fórmula que nós já vimos, né? E aí nós só vamos considerar o seguinte, né? A pressão correspondente à altura do local, você pega na tabela, né, para a altura no local lá é de 900 metros, então você vai ter aí 9,22 vezes 10 à terceira quilos por metro quadrado, convertendo, né? Ou 0,922 atmosfera, ou 9,22 metros coluna d'água. E a temperatura do líquido bombeado ali para 20 graus. Nós pegamos isso na tabela, certo? Então, você tem a tabelazinha lá para 900 metros, ó, aqui, ó. 9,22 metros, que é a mesma coisa que 0,922 atmosfera ou 9,22 10 à terceira. Então, aí você tem o NPSH disponível, que vai ser verificado para essas condições aqui. Lembra lá do modelo? O NPSH disponível vai ser o valorzinho, né, da pressão atmosférica local, da tabela 3, menos o HS, que é a altura de sucção, que no nosso caso aqui, como é centrífugo de eixo horizontal, né, e nós temos uma altura de sucção de 2 metros, portanto, nós não temos uma bomba afogada, é uma bomba não afogada e, portanto, o valor aqui vai ser positivo, né, positivo. Lembra que aqui era mais ou menos, nesse caso aqui, aliás, negativo, quando a bomba está afogada, é positivo, então está acima do nível da água. Eu acho que esse negócio aqui está errado, viu? Está errada essa conta aqui, viu? Ó, esse livro na missão. O livro erra também, né? Eu tirei do livro, agora que eu estou vendo, viu? Que bom que a gente viu, porque é melhor ver agora do que quando o governador ligar o botão, né? Então, aqui você tem que... Oi? Ele não tem um jogo de sinal aí, não? Estou enganado. Tem outro menos aí. Deixa eu ver. Como é? O jogo de sinal de... Mais com menos é menos, né? Verdade, colega. Verdade. Verdade. Tá aqui, ó. HM menos, né? Menos com mais menos. Obrigado, doutor. Você é chique mesmo. Acaba bom. Então, beleza. Então, vai dar certo, o governador vai receber o líquido lá quando ligar o botão. Então, o HV aqui, pressão de vapor, não é? A gente consulta a tabela 4 para pegar. E, então, a gente faz as contas, né? O ATM aqui, a pressão atmosférica nós vimos aqui, né? 0,922, ou 9,22 10 a menos 3, dividido pelo peso do líquido nessas condições aqui, para a temperatura de 20 graus ele é diferente, não é 1 quilo, 1 litro,
na tabela 3 e deu um valor de 9,23 metros. O valor aqui da perda de carga que vocês devem lembrar, lá na sucção, lá, a perda de carga na linha de sucção, quando a gente calculou os equivalentes todinho, deu 0,40 metros, né? 40 centímetros. Né? E a altura de sucção não é o comprimento total da sucção, lá era 6. É só no sentido de elevação, a altura, né? Que compõe o desnível geométrico, a altura geométrica, né? Da instalação de bombeamento. Então, o HS vai ser 2 metros. Portanto, a gente completa aqui o cálculo do NPSH disponível, vai ser 9,23, mas não é verdade, rapaz, que é mais ou menos aqui, menos com mais a menos, beleza, 9,23 menos 2, menos 0,25, menos 0,4, e aí você vai ter 6,57. Bom, esse valor aqui você vai estar confrontando com o que o NPSH lá, que a bomba quer, que a bomba pede, senão ela não consegue succionar. Eles, olha, me dê 0,8 no mínimo que eu resolvo. Eles, não, beleza, eu tenho disponível 6,57. Então, somebody love, né? O NPSH disponível é 6,5 e é muito maior, que bom, não é? É muito maior do que o que é requerido. A bomba bichinha é humilde, né? Lembra, né? Que ela se abaixa lá na curvinha dela. 0,8 metros. Pronto, então, neste caso, nós não teremos problemas de cavitação na instalação. Júnior, se eu fizer as contas e for lá ver cá, mudar, pegar um catálogo, pegar um fabricante, pegar uma bomba, pegar outra, for lá, vai lá, vem cá, não conseguir todo mundo dar problema de cavitação. O que é que eu faço? Então, aí você vai ter que afogar essa bomba e verificar as condições da bomba na forma afogada ou diminuir o seu comprimento de sucção, né? Porque muitas das vezes o comprimento de sucção aí pode causar esse problema, né? Então, a instalação vai estar naquela altitude, não tem jeito. Você vai ter que dar seus pulos técnicos aí para poder fazer a sucção acontecer, ok? Então, meu povo, assim fica e nós fechamos a nossa instalação. No nosso caso aqui, seria uma instalação semelhante a essa, que seria uma instalação de uma bomba centrífuga de eixo horizontal. Então, eu tenho, lembra lá as partes, tem o motor elétrico, eu tenho aqui a bomba, o eixo é horizontal acoplado aqui com o rotor da bomba acoplado com o motor elétrico, assentado o conjunto elevatório em um berço, né, chamado berço do conjunto motobomba em concreto, e você tem aqui o conjunto motobomba centrífuga e o barrilete de recalque, aonde logo após a passagem da bomba, que você pode verificar aqui, né, você tem, aí nesse caso aqui, dá para se ver claramente que essa bomba está afogada, né, diferente da nossa instalação, né, a bomba está afogada. Neste caso aqui, como é que eu sei disso? Porque o eixo da bomba está entrando aqui nessa parede, com certeza ali atrás eu tenho um reservatório, né, então está bombeando aqui, está levando para um local mais alto, para um reservatório elevado, né? Era o caso de eu ter aqui uma instalação semelhante a essa, a seguinte configuração. Eu tenho aqui o reservatório no nível do terreno, e aí em algum local lá, a 1 quilômetro de distância, eu tenho um reservatório elevado que vai distribuir para a cidade. Eu coloco a minha instalação da bomba aqui, e ela vai bombear isso aqui, né? Vai chegar aqui e vai até chegar lá no reservatório, né, e entregar 24 metros mais alto, né? Aí, quando soma as perdas de carga, tudo deu aqueles 42,5. Então, aí você tem a instalação, vendo as peças que se constituem na prática, né? Logo após a saída, né, do bocal de recalque aqui, você tem, neste caso aqui, uma válvula de retenção. Em alguns casos de bomba requerendo, você pode instalar aqui uma curva concêntrica para abrir, para fazer a distinção, né, para fazer, na verdade, a adaptação entre o valor do diâmetro, né, do flange da bomba para a canalização de recalque projetado, o diâmetro projetado. Então, às vezes, você tem que colocar aqui uma redução do tipo concêntrica, né, para poder fazer essa expansão da bomba para o valor da tubulação de recalque. Então, o valor de recalque, você tem o registro de gaveta, neste caso aqui,
flange, flange, observa os parafusos. Então, você tem aqui um registro de gaveta do tipo flange, flange com volante, né? Francis Gleason pega aqui e gira essa roda para a esquerda, né? Para fechar a comportazinha que está aqui, ó, que se movimenta nesse sentido aqui, abrindo ou fechando a passagem do líquido e girando em sentido horário para a direita aqui. Não, nesse caso aqui, quando você fecha horário, ele vai fechar a comporta. Quando você faz anti-horário, ele abre, ele puxa a comporta. Ok. E aí você tem o registro de gaveta, nesse caso, registro de gaveta flange, flange com volante, ferro fundido, né? FOFO é a designação técnica para ferro fundido, né? E aí você tem aqui uma curva de 90 graus, flange, observa os parafusos, porca-parafuso, flange, flange, ferro fundido, e aí, mudando a direção, aparece aqui a figura do toco, tá vendo? Ele tem menos de 6 metros, então eu tenho aqui um toco, flange, flange, com extensão, aí tem que medir aqui para ver, daqui para cá, né? Então, aí você tem o toco, flange, flange, ferro fundido, no diâmetro de, no caso nosso aqui, 200 milímetros. Aqui eu tenho um T, né? Ó, um T, não é o nosso caso, né? Nós não temos um T nessa instalação. Você tem 2 conjuntos motobomba aqui, no caso aqui, funcionando funcionando continuamente e outro em rodízio de reserva, né? Então, aí, quando acontecer se desligar, o quadro comando de bomba está programado para, na próxima, ligar. Esse aqui, manter esse desligado. Se tivesse 3, pode acontecer de decidir a programação do quadro comando de bombas para ser 2 funcionando simultaneamente, que é chamado bomba em paralelo, e 1 em rodízio de reserva. E aí, o quadro de bomba sai fazendo rodízio para que todas as bombas estejam funcionando, mas não simultaneamente, né? Na próxima ligação, as outras 2 vão funcionar e essa primeira fica parada, e assim vai alternando. E aí você tem, no caso aqui, o barrilete, né, do conjunto motobomba 1, conjunto motobomba reserva, indo na sequência aqui vai ter um manômetro instalado bem aqui, ó, tem um tubo de pitot aqui, né, instalando um manômetro aqui para que você possa medir a pressão na linha de recalque, né? Aqui os cabos, né, instalação trifásica e tal. Muito bem, então aí você tem a sua instalação. Nesse caso aqui eu coloquei, ó, uma outra instalação, apenas para nós relembrarmos as instalações. Eu tentei conseguir uma, esse aqui, afogada, bonitinho, dá para ver por conta que ele está aqui, ó, enterrado na parede. Muito provavelmente isso aqui é afogado, viu? E esse aqui seria o não afogado, onde você tem aqui a bomba, o eixo da bomba está nesse nível, e aí você tem uma canalização de sucção com uma certa extensão vertical que desce para dentro de um poço de sucção. Então, tem um poço seco, poço úmido, né? Francis Gleason tem acesso aqui através de uma escada, que não é conveniente que seja mais essa, de acordo com a segurança do trabalho. Tem que ser uma escadazinha mesmo, com corrimão, bonitinha, feita lá de concreto, tal, dentro da casinha de bombas da estação elevatória. E eu tenho aqui as bombas, né? Isso aqui é um desenho artístico, né? Negócio. E aí você consegue ver, o que só queria chamar a atenção, era para o bombeamento. Isso aqui está muito parecido com bombeamento de esgoto, né? Por conta do tamanho desses bocais aqui, não estou vendo uma válvula de pé com crivo, mas você tem aqui o bombeamento desse posto de sucção, já na forma não afogada, ok? Então, meus colegas, era isso que eu